Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os carboidratos. Bem, os carboidratos são macronutrientes formados fundamentalmente por moléculas que apresentam em sua composição átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Como nós podemos observar aqui, eu coloquei que são compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Porém, pessoal, na natureza nós podemos encontrar carboidratos que apresentam em sua composição a presença do nitrogênio, do fósforo e do enxofre. Como sinônimos de carboidratos, nós temos os açúcares, os glicídios, os hidratos de carbono. Então, nós podemos encontrar em livros, em provas, açúcares, glicídios, hidratos de carbono como sinônimos de carboidratos. Bem, os carboidratos, eles apresentam algumas funções básicas. A função energética a primeira função que nós vamos detalhar para vocês é a função energética. Como é que funciona essa função em nosso organismo? Bem, pessoal, nós sabemos que quando nós deglutimos o alimento, engolimos o alimento, mastigamos o alimento, trituramos através dos dentes, em pequenas partículas alimentares, esse alimento chega no intestino como micromoléculas alimentares, né? Então, desta forma, esses micronutrientes, eles passam para dentro dos vasos sanguíneos, e dos vasos sanguíneos eles seguem para dentro de nossas células. Então, observem que nós temos aqui a presença da mitocôndria. Essa mitocôndria, ela vai extrair a energia dos alimentos, a energia do alimento que entrou na célula. Esse alimento vai ser extrair essa energia através da mitocôndria e vai ser armazenado na molécula de ATP. Então, nós vimos no módulo de citologia que a mitocôndria é uma organela celular responsável pela respiração celular e produção de energia, porque ela participa diretamente dessa produção energética, extraindo a energia dos alimentos e armazenando esta energia dentro das moléculas de ATP. Bem, pessoal, a outra função é a função estrutural. Alguns artrópodes apresentam na sua composição, como a lagosta, o camarão, os crustáceos de uma forma geral, apresentam em sua composição a presença de um carboidrato, a quitina. Nós vamos ver posteriormente esse tipo de carboidrato especificamente. Mas os artrópodes apresentam o exoesqueleto rico em carboidratos, então apresenta a função estrutural. Eu queria colocar para vocês, eu coloquei para vocês aqui, pessoal, uma coisa bastante importante em relação às fontes energéticas. Preferencialmente, as nossas células, elas utilizam a glicose para produzir energia. Então, por ser muito pequena, facilita a produção energética pela célula, não é? Então, a primeira fonte de energia, preferencialmente a primeira fonte de energia que nós utilizamos é a glicose. Na falta de glicose, nós utilizamos os lipídios e, faltando lipídio, obviamente, nós vamos utilizar as proteínas para produzir energia, tá? Então, é fácil a gente entender que quando um médico, por exemplo, prescreve uma caminhada de 1 hora,
não é? Quando nós caminhamos 1 hora 30 minutos, em média, você está consumindo glicose, não é? Acabando esta glicose, nosso organismo começa a queimar gordura, lipídios para produzir energia. Então, por este motivo que nós emagrecemos quando fazemos caminhada, né, pessoal? Porque o corpo vai utilizar dos lipídios, da gordura, para produzir energia. Então, vai ser queimada a gordura do corpo, tá? E, por último, em terceiro plano, as proteínas também são utilizadas na produção energética, tá, pessoal? Bem, pessoal, nós temos uma classificação em relação aos carboidratos. Nós podemos classificar os carboidratos como monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, em relação ao grau de complexidade da molécula de carboidratos. Mas nós vamos estudar inicialmente os monossacarídeos. Bem, os monossacarídeos, pessoal, são os mais simples, são os carboidratos menores. Apresentam apenas de 3 a 7 carbonos em sua molécula, certo? Não sofrem hidrólise, né? Por serem muito pequenos, eles não sofrem hidrólise. Vocês sabem que hidrólise quer dizer quebra através da água, água, lise, quebra, né? Ruptura, então quebra através da água. Então, como os monossacarídeos são muito pequenos, então eles não sofrem hidrólise, não é? Eu coloquei para vocês uma fórmula geral, a fórmula geral dos monossacarídeos, CnH2nOn, onde nós observamos uma variação no número de número de carbono. Então, observem. Se nós encontrarmos 3 carbonos, triose, 4 carbonos, tetrose, 5 carbonos, pentose, 6 carbonos, hexose. Então, observem que está havendo uma variação do número de carbonos da molécula. Então, 3 carbonos, triose, triose, 4 carbonos, tetrose, 5 carbonos, pentose, 6 carbonos, hexose. Tá claro, pessoal? E por último, eu coloquei para vocês aqui uma coisa bastante interessante, muito importante, porque cai sempre nos vestibulares do Brasil. Eles abordam sempre as principais hexoses, não é? Encontradas na natureza, as principais hexoses e as principais pentoses. Bem, pessoal, as hexoses, nós já vimos, apresentam 6 carbonos em sua molécula, né? São elas a glicose, a frutose e a galactose. Nós sabemos que a glicose nós obtemos através da digestão de pães, de bolos, das massas de uma forma geral. Então nós obtemos a glicose. A frutose, obviamente, das frutas, e a galactose do leite, certo? E as principais pentoses que mais caem nos vestibulares é exatamente a ribose e a desoxirribose. Observa que a ribose é a pentose encontrada no RNA, é o açúcar do RNA. E a desoxirribose é o açúcar do DNA. Então, desoxirribose é o açúcar do DNA. Então, daí o nome ácido ribonucleico é em homenagem à ribose, em homenagem ao tipo de açúcar encontrado na molécula do RNA. Ácido ribonucleico e aqui ácido desoxirribonucleico, porque nós encontramos a pentose desoxirribose em sua constituição. Então, ácido desoxirribonucleico, porque nós encontramos a desoxirribose, e ácido ribonucleico, porque nós encontramos a ribose. Tanto a ribose quanto a desoxirribose são exemplos de pentose, apresentam 5 carbonos em sua molécula.
E não podemos deixar de destacar para vocês, não esqueçam, a biologia é linda.